A crise do coronavírus trouxe não só desafios, mas também oportunidades para diversos mercados. Como é o mercado de suplementos e nutracêuticos? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Mais um episódio de Food Connection está no ar. Eu sou Ana Domingues e acompanho vocês aqui diariamente, trazendo mais informações sobre toda a cadeia de alimentos e bebidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades do mercado de suplementos e nutracêuticos, mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui para vocês. Se você preferir, também pode acompanhar todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Então, para começar, queria que vocês acompanhassem a entrevista que eu tive com a Tatiana Pires. Ela é presidente da ABIAD, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Falou um pouquinho sobre as oportunidades do mercado de suplementos, né, por conta da crise do coronavírus. Vamos acompanhar. Relacionada a essa crise que a gente está passando, né? Toda a cadeia de alimentos e bebidas tem sofrido os impactos da crise do coronavírus. E eu queria saber, na questão da área de suplementos, como que vocês têm percebido aí os impactos do coronavírus? Olha, eu acho que, bom, primeiro de tudo, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de trazer alguns temas importantes. Acho que o setor de suplementos, durante toda a questão, né, da crise do coronavírus, tem tido um papel importante. A gente teve a publicação de alguns decretos, tanto a nível federal quanto a nível nacional, que reforçam a importância dos suplementos dentro da questão de né, essencialidade de atividades que devem ocorrer. Então, para quem não sabe, né, os suplementos alimentares eles são regulamentados dentro da área de alimentos. E o decreto federal, ele coloca todo o abastecimento de alimentos como algo, como uma atividade essencial. Então, precisa acontecer. E aqui em São Paulo também teve um decreto para o Estado que também coloca os suplementos dentro da essencialidade, né, como atividades essenciais. Isso significa que mesmo durante um período de quarentena, a gente garante o abastecimento desses produtos. E isso é importante porque os suplementos eles têm uma relação direta com a questão da melhora da imunidade. Então, assim, do ponto de vista de mercado, a gente viu crescer o consumo de suplementos, principalmente de vitamina C, vitamina D e complexos multivitamínicos, né, são os principais. Também outros produtos à base de zinco, outros produtos à base de vitamina E também, mas eu acho que essas três categorias principais, vitamina C, D e multivitamínicos, foram os principais. Então, assim, eu acho que nesse sentido, né, os suplementos eles têm um papel interessante porque o objetivo do suplemento alimentar é justamente complementar a alimentação de pessoas saudáveis, de indivíduos saudáveis, né? E num momento como esse, que a gente precisa, né, fortalecer o sistema imune, melhorar, eu acho que eles podem ser ótimos aliados. E também na questão da recuperação, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que eventualmente ou pegou uma gripe, que não necessariamente é o coronavírus, ou vai se recuperar também. Eu acho que é uma categoria importante para a gente considerar. Então, tem tido bastante demanda nesse sentido. Então, trouxe aí bastante oportunidade para esse mercado, né, Tatiana? E eu acho que, em paralelo, né, o fato de ter gerado justamente né, a gente ter sido marcado pela questão da essencialidade, também ajudou muito na questão do abastecimento dos produtos. Então, acho que as próprias agências, né, reguladoras, no caso a Anvisa, toda a cadeia tem estado preocupada com a questão do abastecimento desses produtos. Então, para não faltar matéria-prima, né? Então, assim, acho que tem aí uma força-tarefa grande também para atender um consumidor que demanda esse tipo de produto. E eu acho também que, assim, né, quando a gente começa a ler um pouco sobre
a questão de como que vai ser o futuro, né? Como que as pessoas estão se preparando, os países que já passaram por isso, no caso da China, né? Os Estados Unidos também estão passando por esse momento. As pesquisas de consumidor mostram, inclusive, uma preocupação maior com a saúde, né? Então, acho que essa categoria de suplementos realmente ela vem como aliado, né? A gente sabe, né? Quer dizer, independentemente da crise, aqui no Brasil, principalmente, a alimentação das pessoas, ela já é difícil, né? O nosso dia a dia é difícil a gente consumir todas as porções de frutas e verduras, né? De forma adequada, a alimentação é sempre um desafio e o suplemento ele vem justamente como um aliado para complementar a alimentação. Também falando sobre essas oportunidades que surgiram, principalmente nesse momento de pandemia, eu conversei com a Natasha Padua, que é Insights Innovation Manager Latam, da Inova Markets Insights, que trouxe aí algumas informações bem interessantes e falou um pouquinho também sobre o estreitamento do mercado de suplementos e nutracêuticos com a indústria de alimentos. Vamos conferir. Natasha, queria saber de você como que está o cenário do mercado de nutracêuticos e suplementos em meio ao novo coronavírus. Assim, o mercado de suplementos, né, e também de nutracêuticos acabou sendo um dos mais favorecidos, né, no meio da pandemia, porque o que acontece, as pessoas estão evitando, por exemplo, ir a um hospital, ao mesmo tempo, elas precisam se cuidar. Então, qual é a melhor maneira de eu me cuidar sem que eu vá, por exemplo, numa consulta, né? Ou sem que eu não queira correr o risco de parar no hospital? É me cuidando. E tá muito mais difícil se cuidar, por exemplo, indo para academia, né? Ou fazendo algum tratamento complementar. Por quê? Porque a gente não pode sair de casa. Então, assim, o autocuidado, ele acabou tomando uma proporção muito, muito maior, né? A gente fala assim, ele acabou subindo no palco, né? E ficando ali no centro das atenções, porque as pessoas estão dentro de casa. Então, você tem que conseguir fazer o teu exercício físico dentro de casa, você tem que conseguir se alimentar bem dentro de casa, você tem que conseguir dormir bem, você tem que conseguir fazer tudo aquilo que você já fazia, só que sem sair de casa. Então, nesse contexto, acabou que os suplementos, os nutracêuticos, eles acabaram, entre aspas, assim, dando sorte, né? Acho que ninguém, assim, eu não gosto de dizer deu sorte, porque eu acho que ninguém, né, como ser humano que estamos vivendo aqui, como seres humanos que estamos vivendo, passando por isso, né? E acho que nenhuma empresa também, sabendo que os seus colegas de outras empresas, né, suas outras empresas também estão passando por isso. Então, assim, eu não gosto de dizer deu sorte, parece que a gente fala, opa, ufa, enquanto um chora, o outro vem de lenço. Não é essa a ideia. Acho que ninguém deu sorte, mas assim, deixa eu escolher uma palavra melhor. Alguns setores acabaram ficando mais favorecidos por essa situação, né? Claro, não foi nada intencional, mas o setor de suplementos e de nutracêuticos, de fato, foi um dos que mais, entre aspas, de novo, né, deu sorte nesse contexto. Natasha, quando a gente pensa, né, sobre suplementos, muitos consumidores enxergam o suplemento como um comprimidinho ali e separa isso da categoria de alimentos. Como que isso funciona no mercado? O que tem sido feito? Como está essa onda? Então, as linhas, né, entre o que é alimento e o que é suplemento, elas estão cada vez mais tênues, né? Está cada vez mais difícil de separar o que é o que, né? Como o faça do seu alimento, seu medicamento. Então, cada vez mais as pessoas estão consumindo alimentos pensando nos benefícios, né? Então, por exemplo, os alimentos funcionais. E, ao mesmo tempo, os suplementos também estão se aproximando cada vez mais dos alimentos. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver hoje em dia suplementos que são, por exemplo, balas de gelatina, que são gomas, são mastigáveis. Isso já se aproxima, por exemplo, da categoria de confeitos, que é onde você costuma consumir, por exemplo, uma bala de gelatina. Mas aí eu posso consumir uma bala de gelatina que tem, por exemplo, vitamina C, em vez de ir consumir necessariamente uma cápsula, um comprimido que fica com
aparência de remédio, né? Então, ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, alimentos que eu posso colocar, por exemplo, tem aquelas granolas salgadas que a gente põe na salada para dar um boost, né? Ou põe numa sopa, ou põe num suco, né? Que é quase, entre aspas, um adicional, assim, um suplemento para o teu alimento. Então, essas barreiras, elas estão cada vez mais tênues mesmo. Então, a tendência é que a gente tenha suplementos cada vez mais se aproximando do que é alimento, até para não assustar também o consumidor. De repente, ele pode pensar, meu Deus, eu estou consumindo, preciso de uma vitamina disso, daquilo, e preciso de tal outro suplemento, de repente estou consumindo um monte de pó, um monte de comprimido. Não é essa a ideia. Então, quanto mais a gente vai aproximando o mercado de suplementos e de nutracêuticos do que é o alimento normal que ele consome, né, mais naturalizado isso se torna, né, mais fácil a aceitação nesse consumo. Né, sabendo também que os alimentos não vão chegar lá. Tem uma série de oportunidades de parcerias, né, com a indústria de suplementos, com a indústria de alimentos, né? Tem, nossa, tem assim, muita... Elas não precisam competir ou uma suplementar a outra, elas podem também complementar uma a outra. A gente pode ter, assim, vários exemplos de co-branding que seriam muito interessantes. E para finalizar o programa de hoje, eu queria agradecer a sua audiência, né? Nós completamos um mês de Food Connection no ar. A nossa ideia é realmente unir toda a cadeia de alimentos e bebidas e trazer cada vez mais informações. Então, se você trabalha nesse mercado e tem alguma inovação, algum insight bacana que deseja compartilhar com o mercado, entre em contato com a gente. Eu vou ficando por aqui hoje, amanhã eu volto com mais informações e eu espero que você tenha curtido o nosso episódio de hoje. Até logo!